Senhor Presidente, a pobreza tem em Portugal um caráter estrutural e persistente, não é uma realidade conjuntural. Praticamente metade das pessoas em Portugal experienciaram em algum momento da sua vida uma situação de pobreza. Em 2017, a incidência da pobreza atingiu 17,3% da população total, que foi o valor mais baixo desta taxa desde que o INE começou a publicar anualmente em 1995 e foi um valor percentual abaixo do que tinha sido em 2016, 18,3%. Ou seja, houve neste período cerca de 100 mil portugueses que abandonaram a situação de pobreza. Mas Portugal ainda não conseguiu eliminar o peso ofensivo de uma realidade que configura uma violação dos direitos humanos, como aliás a Assembleia da República declarou numa decisão que tomou em 2008, na sequência de uma petição promovida pela Comissão Nacional de Justiça e Paz. Portugal continua a ser um dos países da Europa com maior pobreza e com maiores níveis de desigualdade. No nosso país permanecem em situação de pobreza 1,7 milhões de cidadãos. Uma parte significativa destes são crianças e jovens. E por isso mesmo, as políticas públicas e a sociedade no seu conjunto têm ainda um imenso caminho a percorrer para erradicar este fenómeno. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, saudar os peticionários sobre o alerta que lançam com esta petição. Em Portugal, só no início dos anos 80 do século XX, começaram a aparecer os primeiros estudos sistemáticos sobre a realidade da pobreza. E só na década de 90 se cria o primeiro Programa Nacional de Luta contra a Pobreza. Em 2008, como disse, a Assembleia da República declarou por unanimidade a pobreza como conduzindo à violação dos direitos humanos. A assunção da pobreza não apenas como um problema social e económico, mas também como uma violação de direitos fundamentais, visava precisamente dar um novo impulso à responsabilização por parte do Estado e dar cumprimento ao objetivo da erradicação da pobreza em todas as políticas públicas e atos normativos, estabelecendo para esse efeito uma estratégia concreta. Sabemos, contudo, que o período que se seguiu revelou que essas expectativas sairiam goradas. Foi o período da austeridade, foi o período da intervenção externa, foi o período da troika e foi o período em que houve um aumento brutal dos indicadores da pobreza e das situações de sofrimento social das famílias em Portugal. O combate à pobreza exige uma atenção e uma consciência em todo o espectro da intervenção política, desde as medidas relacionadas com a distribuição da riqueza, as políticas económicas, a regulação do trabalho, àquelas que incidem sobre a existência de mínimos sociais, dos cuidados de saúde à educação, da habitação aos transportes, do combate à discriminação também, incluindo quer ações de proximidade, quer as macropolíticas dos diversos setores. A avaliação do impacto sobre a pobreza de cada medida debatida no Parlamento é uma das dimensões do conhecimento, da monitorização e da responsabilização de todos no combate e na erradicação da pobreza. Uma avaliação deste tipo, como tem vindo a ser sugerida pela Rede Europeia Antipobreza, é uma forma de reforçar uma perspectiva multidimensional no combate à pobreza e na sua erradicação e de garantir que todas as políticas e atos legislativos nacionais, terminarei, Sr. Presidente, são avaliadas quanto ao seu previsível impacto, positivo, neutro ou negativo, no combate à pobreza, sobre a pobreza. O Bloco de Esquerda apresentou há uma semana um projeto que visa justamente que haja um debate anual sobre a pobreza na Assembleia da República, como é proposto por esta petição, mas que haja também uma avaliação prévia do impacto sobre a pobreza de todas as ações desta Assembleia. Entendemos que assim erradicar a pobreza passa a ser não apenas um objetivo, nem uma política setorial, mas uma preocupação de todas as políticas deste Parlamento e dos nossos atos concretos. Muito obrigado, Sr. Presidente.